Olá, boa noite. Hoje nós temos uma convidada especial. Hoje temos a Tizi, ela vai trazer um depoimento emocionante. Então, como que ela conseguiu resgatar a energia, a vitalidade, disposição aí para atender, né? Então, afinal, ela vai contar qual é a profissão dela. Gente, vou beber um pouquinho de água. Enquanto isso, eu vou aguardar a Tizi aparecer. Eu já notei que ela tá pelo Instagram. Fiquei bem feliz. Oi, Tizi, maravilhosa! Deixa eu colocar minha garrafa aqui. Bom, deixa eu fixar aqui e convidar as pessoas, né? Tizi, me manda o convite para eu aceitar. Deixa eu avisar aqui no grupinho. Vou avisar aqui no grupinho do Telegram que nós estamos ao vivo. Opa, depoimento da Tizi. Deixa eu... Tizi, o Miguel já tá aqui. Cadê, ó? Entrar ao vivo. Deixa eu fixar aqui o tema. Oi, Tizi, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem e você? Ai, tudo ótimo. Olha, eu quero agradecer primeiramente por você ter aceitado, pelo carinho de você ter aceitado. Hein, Tizi, sabe que eu fiquei olhando a nossa foto, uma ao lado da outra, né, no criativo, e os nossos cachos parecem muito. Aí eu fiquei pensando, Tizi, será que as pessoas vão pensar que a gente tem alguma coisa familiar? Então, né, Ana, veja só as cacheadas. Justamente. Mas não temos nenhum grau parentesco, viu, gente? Pode falar, Tizi. Então, Ana, foi um prazer receber o teu convite para participar da tua live. Espero que outras pessoas possam também aproveitar, né, do meu depoimento para se sentirem motivados também Não a é? terem uma mudança de vida, né? Que não é só uma questão física, no sentido de estar magra, mas uma questão de saúde, né? E que nós precisamos de uma saúde física, uma saúde mental, e tudo isso anda junto, né? Alimentação com saúde física, com saúde mental, estar bem consigo mesma, o que foi o motivo de eu ter procurado você. É verdade. Eu agradeço pela confiança, Tizi. É, A Tizi demorou muito, inclusive, né? Vamos relembrar lá. A Tizi, antes de fechar o acompanhamento comigo, ela procurou outras nutricionistas e ela ficou pensando qual realmente vai transformar a minha vida, vai voltar minha vitalidade, minha energia. Isso mesmo. Tudo começou lá em 17 de março de 2020, né, quando começou a pandemia e aqui na minha cidade tudo fechou. E aí eu fiquei alguns dias em casa, né, eu tive que estar longe do meu trabalho, eu sou psicóloga e não pude estar trabalhando por alguns dias. E a pessoa que me auxiliava na casa também acabou
não estando na minha casa por um tempo. E eu comecei a mudar os hábitos alimentares. Então, por 20 dias, eu digo que eu comecei a comer direito, né? Aí eu comia verduras, frutas, uma alimentação mais saudável, porque o meu dia a dia era muito corrido e eu comia assim, o que tinha de mais prático. E aí, naqueles 20 dias, eu emagreci 2 quilos. Aí eu pensei, opa, né? É por aí o caminho. Então, eu preciso organizar a alimentação. Aí fui organizando a alimentação, buscando na internet, e eu emagreci, né? O tanto que eu queria. Mas eu percebia que precisava ir além. Não era só a questão de estar magra, a questão era de estar bem. E eu me sentia muito cansada. Há muito tempo eu me sentia muito cansada. Eu utilizava a analogia de que eu me sentia uma laranja espremida. Assim, não tinha mais suco, mas eu tinha que estar ali no dia a dia, trabalhando, dando conta da família, né? Tenho marido, 3 filhos, no meu consultório. Então, eu me sentia muito cansada. E tinha também a questão do sono. Eu sempre tive dificuldade para dormir. Então, eu sempre dormia por volta de 3h30, 4 horas da manhã, e 15 para 8 eu já estava acordada porque eu precisava trabalhar. E isso me incomodava muito, eu não dormir. Porque enquanto eu era jovem, enquanto eu era moça, não dormir, tudo bem. Mas aí o tempo foi passando e o sono começou, a falta do sono começou a atrapalhar meu dia a dia. Então, além do cansaço, eu precisava organizar meu sono. E aí, eu estava com queda de cabelo, eu já tinha ido no dermatologista. Eu também tinha questões assim com a minha pele, que eu queria que ela estivesse melhor. Eu tinha o intestino extremamente preso. Por mais que eu comesse mamão, germe de trigo, meu intestino era preso. E aí eu comecei a procurar uma nutri. Eu falava, não, preciso organizar isso e não vai ser através de medicamentos. Eu quero organizar isso através da alimentação. Porque eu entendo que a alimentação tem tudo que a gente precisa. Só tem que saber usar. Né? E é claro, eu não sou nutricionista e eu não sabia usar. E só a internet não ia me bastar. Aí comecei a procurar nutricionistas na internet, comecei a procurar no Face, então eu conversei com algumas através do WhatsApp, de e-mail, até que a Slaire, que já fez acompanhamento com a Ana, sugeriu, me indicou. E aí eu fui lá, né, zuretar a página da Ana no Insta, vamos ver quem que é ela, qual é a ideia dela, ver se a ideia dela é parecida com a minha. E aí eu gostei. Eu falei, é essa Nutri que eu quero. Porque aí a Ana ia verificar tudo que estava acontecendo comigo. Né, os exames de sangue, que para mim eram muito importantes. Eu queria saber o que estava acontecendo comigo. E foi aí que a Ana pediu vários exames, a nossa consulta, a primeira consulta foi bem bacana. A Ana perguntou muitas coisas para mim. E eu lembro que a Ana perguntou também até o tipo de parto que eu nasci. E eu achei isso muito bacana, que eu, como psicóloga, entendo que realmente tudo tem fundamento, tudo tem ligação. E aí as coisas, daí depois disso as coisas foram mudando, a minha relação com a comida mudou também. Hoje eu como de forma extremamente saudável, minha família também, mas eu não deixo de comer as coisas que eu gosto. Né? Como eu falei, eu tenho três filhos, né? Um marido e 3 filhos, então sempre tem uma pizza na minha casa, sempre tem um churrasco, e eu não deixo de comer. Só que ao invés de eu comer um monte, eu como meio pedaço de cada sabor de pizza, por exemplo. E não deixo de comer. Toda sexta-feira na minha casa tem a tábua de frios. A gente toma vinho, tem a tábua de frios. E eu não deixo de aproveitar esse momento com a família. Só que minha tábua de frios hoje é diferente. É uma tábua de frios saudável, que tem frutas, que tem outras coisas, não só as coisas que não são tão saudáveis, embutidos não tão saudáveis. Né? Então, foram pequenas mudanças que me auxiliaram.
Hoje eu durmo muito bem. E teve uma época, eu estava há muito tempo sem dormir e eu acabei indo no médico. Mas eu não queria um medicamento indutor do sono. Eu queria um medicamento que me auxiliasse a deixar minha agitação mais baixa. Porque eu sou, assim, ligada no 220, eu sou extremamente agitada. E eu não dormia por conta disso, minha cabeça não parava de pensar. É o tempo todo, assim, pensando e maquinando. Aí o médico me passou, né, uma medicação, ele era tarja preta, era um ansiolítico. A dose que eu tomava era muito, muito baixinha, mas me ajudava a desacelerar o pensamento à noite. Mas não era o que eu queria. Eu queria dormir dormido, sem auxílio de uma medicação. E aí eu já estava com esse medicamento há 6 anos, desde que meu filho mais novo nasceu, logo que eu parei de amamentar, eu não conseguia mais dormir, então eu fui no médico. E hoje eu não preciso desse medicamento, e hoje minha cabeça não fica maquinando o tempo todo. Eu consigo deitar e dormir, e eu acredito que muito disso é por conta da alimentação, porque eu comia muitas coisas doces, eu gosto de doce, eu preciso do doce. Mas a Ana me ensinou que se eu comer uma laranja após o almoço e 1 hora depois eu comer um quadradinho de chocolate 60, 70% cacau, vai diminuir minha vontade de doce. E é verdade. Então hoje eu passo o dia tranquilo e esse é o doce que eu como durante o dia. E antes eu precisava comer outros doces, cocada, paçoca, coisas desse tipo. E hoje eu já não preciso mais disso, porque a Ana foi me auxiliando. Então, por exemplo, o almoço, eu não como arroz. Hoje, por exemplo, eu comi uma fatia de abóbora cabotiá, que é assada. E ela é docinha. Então, essas pequenas mudanças vai me auxiliando e minha vida é mais saudável. Eu sempre queria... Eu gosto muito de atividades físicas. E eu lembro que eu falei para Ana na primeira consulta, eu tenho motivação para ir para academia, mas eu não tenho disposição. Eu tenho uma academia na minha casa, que a gente montou, né, por conta da pandemia, para não precisar ficar indo na academia. Então a gente montou. Então eu olhava para a academia, mas eu não queria ir para eu não conseguia, eu me sentia exausta. E hoje eu faço 1 hora de caminhada, não, eu faço fit dance, mas eu não estou indo no fit dance por conta dos casos de Covid, que aumentaram muito na minha cidade, agora após Ano Novo. Então eu estou dando um tempo no fit dance e não estou indo fazer o fit dance. Então eu estou fazendo caminhada todos os dias. Geralmente 1 hora de caminhada, um ritmo bem puxado. Aí eu chego, faço academia, 1 hora de academia, e 2 dias na semana eu ainda faço karatê. Então, assim, eu tinha motivação e não tinha disposição. Agora eu tenho motivação e tenho disposição. Assim, é outra vida, né? A queda do cabelo parou, o intestino tá super bacana, tranquilinho, né? A Ana me ensinou a comer, eu digo comer sementes, né? Porque chia, amaranto, gergelim, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, isso tá sempre no meu prato. Eu gosto de fazer uma salada tropical, então geralmente no meu almoço tem uma salada de alface, com frutas, palmito, alguns outros legumes e essas sementes. Então, assim, tá super bacana. As proteínas que eu não comia o tanto que era necessário, agora como mais proteínas. Não me sinto tão cansada, porque diminuiu a ingestão de glúten, de carboidratos. Como? Porque é necessário e como a quantidade correta agora, né? Então, algumas mudanças que eu fui fazendo. Eu não digo para você que, nossa, foi fácil, foi super mágico, mas eu queria muito isso. E então, para mim foi mais leve, porque eu desejava isso, ter saúde e encontrar uma nutri que tivesse ideias semelhantes com a minha. E é bem bacana essa relação com a Ana.
ela me atende lá no WhatsApp quando eu tenho uma dúvida, esses dias mandei a foto da salada para ela. Então, assim, gostei bastante dessa disponibilidade que a Ana tem de atender nesses momentos de dúvidas. E aí agora, né, por conta de toda essa mudança aí na minha vida e no dia a dia da família, o meu filho também está fazendo acompanhamento com a Ana. Ele não é gordo, não tem obesidade, mas é por uma alimentação mais saudável também. E meu marido também vai fazer, né? Já comentei com a Ana, a gente precisa de uma orientação. E não é exatamente o que deu certo para mim, precisa ser para eles, né? Eles precisam fazer os exames dele e adaptação da alimentação para eles. Quando a Ana pediu os exames, eu estava com a taxa de ferro bem baixa, a vitamina B12 estava bem baixa. Aí a gente organizou, a Ana passou algumas fórmulas que eu manipulei para que isso ficasse certinho. Então, assim, foi bem bacana. Gosto bastante da atenção que a Ana dá e da mudança que eu tive na minha vida. E claro que isso reflete na minha vida em família, na minha vida com amigos, reflete no meu dia a dia do meu trabalho. Parabéns, viu, Tizi? Nossa, foi muito bom, bonito o depoimento, viu, Tizi? Você tocou num ponto assim que as pessoas mudaram bastante a mentalidade com relação à pandemia e a questão de se alimentar e através da alimentação busca esse equilíbrio, né? Hoje mesmo eu estava falando nos meus stories que as pessoas nem notam, mas o corpo o tempo todo ele está dando sinais, ele está pedindo socorro. Ele está pedindo socorro. E muitas vezes você acaba até na correria nem parando para observar. E qualquer detalhe, um bom nutricionista, ele vai dar atenção e vai checar, porque tem uma explicação. Então, eu usei até uma palavra, né, que eu cavuquei você, o que de fato estava tirando, roubando a sua energia, né? Quem era a Tise de antes, né? Voltou a Tise agora, né? De antes, de dormir sem medicamentos, né? E você não sossegou enquanto isso não foi realmente equilibrado também, né? Porque às vezes as pessoas se acomodam pela idade, talvez, por várias outras razões, né? Que elas, cada um, né, tem uma mentalidade, um jeito de ver a vida e muitas vezes ficam perdidas até, né? Ficam perdidas, sem rumo, né? Sem descobrir que tem um profissional para olhar, num olhar no sentido de não precisa tomar remédio para toda a vida, né? Tem como Sim. reequilibrar, tem como resgatar a saúde, sabe? E, Tizi, você tem uma história bem comum, sabe? Porque eu também já tomei remédio para ansiedade, né? Cheguei a esse nível de ter a mente muito agitada, eu já tive isso, né? E assim, é possível, né? E verdade, tem toda a razão, viu, Tiz? A questão que você falou, que se alimentava mal, que isso gerou realmente. Você notou que por você ter tido esse comportamento alimentar, você notou uma mudança na sua saúde, na sua energia. E a partir do momento que você colocou uma coisinha ali, você já viu uma diferença e falar: esse é o sentido que eu devo continuar. Então faz. Exatamente, Ana. Que eu pensava assim, eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, eu sou uma pessoa tranquila. Por que é que eu não durmo? Né? Por que é que à noite eu fico pensando? Por que à noite eu estou tão agitada? Por que eu preciso tomar esse medicamento para diminuir o meu ritmo de pensamento se eu não tenho ansiedade? E eu aquilo não me tranquilizava, né? Porque não era eu. E aí que eu pensei assim, bom, tem alguma coisa errada na alimentação, porque a minha vida
é assim, eu sempre fui de caminhar, eu sempre fui de fazer atividade física, de ir na academia. Mas por que que o sono não vinha? Porque eu estava comendo errado. Porque eu estava comendo coisas que me aceleravam mais ainda. E eu precisava organizar a alimentação. Então, esse foi o caminho, né, que me preocupava. Eu não quero, eu sempre falo para os meus pacientes, a gente precisa estar bem mentalmente de uma forma que a gente consiga andar tranquilamente, sem medicação, que não precise dela, né? E eu sabia que eu não precisava, mas tinha alguma coisa que não me deixava dormir. E aí foi bem bacana essa organização da alimentação que me auxiliou no sono, né? Em todos os outros aspectos da minha vida. E hoje o meu ritmo eu falo assim que hoje eu me sinto eu mesma, que eu não tenho mais o cansaço, eu não tenho mais o desânimo, a minha Alexa já me acorda com uma música, eu sempre escolho a música que eu quero que ela me acorde, e não tenho mais a preguiça de levantar, eu já acordo assim, num ritmo bem bacana, animada, já vou preparar meu café da manhã, que não é mais pão, e que agora eu consigo comer um café da manhã saudável, legal, e que antes eu não conseguia, eu gostava muito do pão francês, aí fui mudando para o pão integral, e aí eu comecei a fazer uma experiência de comer ovo com frango e sementes, e aí eu amei, gente do céu, isso é maravilhoso! Então, assim, coisas que antes eu tinha um pouco de preguiça de fazer. E agora não, agora sim é outra vibe. E eu emagreci 18 quilos, né? Então é bastante e me sinto muito bem. E assim, faz algum tempo, né, Tizi, que a gente fala, né, de sair esse bate-papo aqui, de inspirador, porque, gente, não basta ser só número na balança, né? A Tizi mesmo falou, né? Não, ela até conseguiu emagrecer sozinha, né? Mas ela via que ela não estava conseguindo recuperar a energia, né? E muitas vezes é necessário, sim, precisa de um acompanhamento de um profissional, porque ele vai olhar, que nem é muito comum, tá? Eu observar quando vocês vêm com dificuldade, a dificuldade no relaxamento, é uma dificuldade, a mente muito acelerada, sabe? Isso tem um porquê e assim, a alimentação foi um dos fatores, ponto. Então você melhorando aí já vai fazer um efeito muito bacana, igual aconteceu com a Tizi. A Tizi aí já contou para vocês que essa é a solução. Se você tá com falta de energia, né? Você não tem pique, você se vê doente, até emagrece, mas ainda a falta de energia fica ali persistindo, a queda de cabelo e tudo mais, né? E vários outros sintomas, gente. Depois vocês olhem lá nos stories, que eu também falei de outros sintomas que vocês nem imaginam, mas a nutricionista te ajuda nesse sentido, tá? E então, quando a Tizi veio para mim, né, buscando a minha ajuda, solicitei exames, um belo de um check-up, até metais tóxicos também eu avaliei, porque hoje em Foram dia 48 tipos de exame, Ana. sim, cavuquei, igual eu falei, Uhum. stories mesmo. Então, quando eu vejo que a minha cliente está realmente querendo não só número na balança, aí vocês me incentivam ainda mais, tá? E aí vem com plano de saúde, né? Algumas pessoas não têm, mas dá para fazer umas coisas bem bacanas também. Quando tem o plano, eu realmente aproveito e faço bem completinho. Então, avaliei questionário de saúde. Então, eu vi onde estava pontuando. Por exemplo, intestino. Modulamos o intestino, né? Tratamos de desequilíbrios nutricionais. Então, às vezes, as pessoas, elas fixam muito em número na balança e esquece da saúde, né? Que é isso que vai levar você, como que você vai estar daqui 5, 10, 15 anos,
né? E é triste, né? Quando eu pego clientes que não escutaram esses sinais que a Tise escutou do corpo dela e buscou logo ajuda. Muitas já vêm muito doente. E esse sinal de falta de energia, queda de cabelo, não tem disposição para nada, irritabilidade, mente inquieta, isso é um sinal inicial. Mas com o tempo, o corpo ele até para de talvez te dar esse sinal, mas ele vai te dando outros. E você ali persistindo, continuando do mesmo jeito. Chega uma hora que a doença se instala. E aí, assim, é triste, né? Lamentável de que, assim, a nutricionista consegue te ajudar aí comendo chocolate, comendo as coisas que vocês gostam, né? Ah, a Tise falou do chocolate. E na primeira consulta, eu falei assim, Tise, você gosta de chocolate? O que? Não foi, Tise? Eu perguntei. Sim. E aí eu falei, eu gosto de todos os doces que existem no mundo. Aí o que eu disse a ela? Mas você come? Ela, não, Ana, não come. Eu falei, poxa, mas vamos então colocar nesse teu plano alimentar o chocolate. E vocês viram? Atrapalhou ela de recuperar a saúde dela? Não, gente, então é isso, né? Parem de radicalismo, de achar que tem que deixar de comer. Você vê, é importante num equilíbrio na saúde emocional, na saúde mental e física. E esse equilíbrio, até mesmo esse fim de semana, você vê rodeado da família, sem radicalismo, vinho, né? Vinho, toda sexta-feira tem que ter o vinho, que é a tábua de frios. E nada foi proibido, tá? Nada, não falei assim, ah, Tis, a partir de agora, nada de vinho, nada disso. Não, é necessário, né, para isso faz parte da nossa vida, né? Então, E gente, sabe, Ana, quando eu encontro as pessoas na rua, minha cidade é muito pequena, tem 25 mil habitantes. Então, as pessoas conhecem umas às outras. E geralmente me perguntam, né? Nossa, o que você fez para emagrecer? Fez regime? Eu falo assim, não, eu fiz uma reeducação alimentar. Como assim? Mas o que se come? Eu como tudo. Nossa, mas assim, você passa fome? Não, não passo fome. Meu prato no almoço é muito cheio, né? Mas de coisas que me fazem bem e que me sustentam. Nossa, mas e daí quando a família vai comer pizza? Não, eu como junto com eles a pizza. Mas eu não preciso comer 10 pedaços de pizza. Eu posso comer um pedacinho de cada sabor, né? Não preciso me entupir do sorvete na sobremesa. Eu posso comer uma bola menor e colocar umas sementinhas ali junto com ele, né? Claro que eu não vou fazer isso todo dia, nem toda semana, mas não é para passar fome, não é para passar vontade, porque eu não quero ficar uma pessoa irritada e nem irritante. é, Então, é tudo organizado e tá tudo bem, é isso mesmo. sem restrição e sem neura. Uhum. Então, olha só, né? Você vê. Gente, quando vocês estão aí na vibe do emagrecimento, primeiro se equilibra o corpo, primeiro se trata de alterações hormonais, primeiro se trata de um corpo inflamado, trata-se de um intestino que está doente, qualquer coisa que esteja em desequilíbrio, até um desequilíbrio nutricional atrapalha de você fazer uma dieta. Suponhamos que você esteja aí fazendo um jejum intermitente, pegou a dieta da amiga, não vai funcionar, porque um desequilíbrio nutricional atrapalha. Então, primeiro se corrige isso para depois você é, ter aí o objetivo que você deseja. Seja o ganho muscular, seja melhorar a energia, tudo com base em uma alimentação que você vai comer as coisas que você gosta, né? Sem gastar com alimentos caros, que eu até falo muito, né, aqui sobre alimentos sabotadores caros, né? Então, quem já me acompanha aí nas Semanas Sem Neura.
Tise, sabe o que eu fiquei pensando? Foi, É, o que você acha? Passar no nutricionista é um gasto ou é um investimento? é o investimento. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Gastar com a gente não é gastar, é investir na qualidade de vida da sua, né, da gente e da família, porque quando a gente está bem, a gente está bem para a família também, né? A Uhum. gente está bem para executar o nosso trabalho, o nosso dia a dia bem. Então, isso é investir na qualidade de vida, não é um gasto, jamais. Isso eu falo, né, para as pessoas que procuram Nutri, para as pessoas que procuram psicólogo, para as pessoas que procuram fono e para as pessoas que vão na academia, né? Isso não é um gasto, isso é investir em você. E isso é muito importante, porque é você e seu corpo até o final da sua vida. E qual é a relação que você está tendo com você? Então, isso é muito importante. E esses resultados que vocês estão vendo aqui são de 8 meses, tá, gente? Então, é, primeiro assim, quanto mais tempo se demora a tratar desses sinais e sintomas, é, quanto mais se demora, mais vai ser demorado de você também recuperar. Eu vou dar um exemplo agora meu, tá? Que me aconteceu ano passado, tá? Viu, Tiz? E agora um depoimento da Nutri aqui. O ano passado, eu tive alteração no meu exame de insulina, que é um indicador, um risco aí para me tornar diabética. Logo assim que eu descobri a alteração, eu fui lá e corrigi. Então, gente, não espere muito tempo para você, né, tratar desses sinais e sintomas. Né? Então, às vezes eu percebo, né, as pessoas demoram muito a vir na Nutri quando vem tanta coisa. É igual hoje, né? Hoje eu atendi uma mulher desesperada que ela, né, não teve o acompanhamento enquanto gestante, antes, durante e depois, né? E agora tá hipertensa. Então, o que eu disse a ela, podemos sim recuperar essa saúde, né? Então, só que não demore. Eu consigo te ajudar, né? Eu consigo te ajudar. Assim como eu ajudo a Tiz e ajudo muitos aí que vão assistir também a live, viu? Mas essa é a mensagem, né, Tiz? Cuida da saúde. Depois o resto acabam vindo como um presente, como um bônus. Eu sempre falo assim, você quer ir numa academia, quem vai passar a tua ficha é o instrutor da academia. Você está com dor de dente, você vai no dentista. Está com dor de ouvido, vai no médico. Aí você está desorganizado na comida, tem que ir na Nutri, É verdade. né? Então, assim, cada situação cabe ao profissional que estudou para aquilo e que vai saber orientar da melhor forma. Verdade, Porque Tiz. o que dá certo para um pode não dar certo para o outro. Assim como a minha alimentação, que está me ajudando, talvez não fosse a mais indicada para o meu filho, como eu falei. Né? E assim como a alimentação da Slaire, que é a minha nora, que sugeriu, que me indicou você, é outra situação. Os exames dela eram outros, os meus exames são outros, o do meu filho é outro. Né? Então, assim, são pequenas adaptações que cada um tem que fazer para si. É verdade, cada um respeitando a sua individualidade, né? Então, e um alimento que é considerado saudável para uma pessoa não é saudável, não é, né, saudável para todo mundo, né? Então, Sim, e eu tenho mostrado cada vez mais isso até dentro do programa de emagrecimento, né, o Clube Ser Magra, falando de sensibilidade alimentar, que às vezes tem alguns sinais e sintomas que o corpo indica que é uma sensibilidade, não chega nem a ser uma alergia,
a algum alimento, mas sim uma sensibilidade. Então, as pessoas precisam entender isso. E As- assim, talvez as pessoas possam pensar assim, nossa, mas cada um na casa come uma coisa? Não. O almoço, a janta é feito para todo mundo. Mas, por exemplo, no meu prato tem mais sementes. Né? Já no prato do meu marido não precisa ter tantas sementes. Eu preciso por conta do meu intestino. Né? Então, no meu prato tem mais sementes. Eu preciso comer o chocolate, o quadradinho de chocolate. Já o meu filho, que não se importa muito com doce, não precisa comer. Né? A situação do meu filho é outra, ele precisa diminuir o leite, né? Que a Uhum. Ana sugeriu. Então, assim, a comida é feita igual para todos da casa, mas cada um vai fazendo as suas adaptações ali no seu prato. Um precisa comer mais proteína, o outro menos. Um precisa ingerir mais carboidrato, o outro menos. Mas não precisa fazer um prato para cada um, né? É feito para todos. É, mas cada um se organiza e faz a sua adaptação no seu prato. Verdade, Tiz. Bem lembrado, porque às vezes, né, podem entender de uma outra forma que vai ter que comprar uma alimentação especial e não necessariamente, né? Você Não, uma boa e igual, né, perguntam a Tizi, né? Mudou alguma coisa, né, na sua rotina, né? Claro que não, para melhor, né? sim, exatamente. Então, uma boa nutricionista, né, ela vai olhar, vai fazer muita questão de olhar os teus exames e fazer você comer com base nos exames. Porque, por exemplo, é igual eu jamais, né, ficar falando assim, olha, põe o limãozinho lá em cima da salada e da carne vermelha, sem eu mesma nem saber como é que tá a ferritina. Para algumas pessoas, isso é um veneno fazer isso, porque aumenta-se ferro, né, e gera um estresse no corpo. Então, gente, comer é mais sério que vocês imaginam, né? E a cada garfada que vocês dão é uma decisão que você tem aí, né? De poder nutrir ou levar um nutriente ou um antinutriente, né? Que é aquela coisa, né? Da vida da gente, né? O que a gente vai ali plantando, daqui a pouco floresce. Ou não. A vida é um plantio, né? Tem que Hum, escolher as sementes com sabedoria, porque a colheita vem. isso. Mas é isso, Tizi. Gente, eu vou abrir agora para dúvidas e fazer perguntas aqui para Tizi, tá? Caso vocês tenham. E eu gosto bastante de conversar com todos vocês aqui, mas amanhã eu tenho um atendimento presencial lá nos Jardins. Vou atender os homens, Xise. Estou atendendo presencial. Veja que bacana, né? Homens também aderindo aí essa questão da saúde. Aham. Eles estão mais cuidadosos, né? A pandemia fez com que as pessoas tivessem essa conscientização de estarem no peso saudável, né? Por conta não, é uma questão de saúde também, né? Eu recebi uma crítica, sabe? Eu vou até passar aqui para vocês de novo. De gordofobia, né? Eu não sou gordofóbica, eu não trato ninguém mal, mas eu sigo legislações, eu sigo o que a Organização Mundial fala, Mundial da Saúde fala, então ela considera alguém com sobrepeso e obesidade uma pessoa que ela é doença e que traz outras doenças, é esse ponto. E eu ajudo quem quer ser ajudada, né? E ponto, né? Eu ajudo quem quer ser ajudado. Então, agora há pouco eu conversei com uma que ela meio que abandonou os cuidados, mas ela se vê que ela precisa de ajuda, porque é uma questão emagrecer por saúde, né? Pela saúde. E é isso. Então, saúde é em primeiro lugar mesmo.
E, gente, é possível aí voltar a ter energia, né? E de você chegar no final da tarde, você tá. Foi um dia e tanto corrido, né, Tise? Como nossa vida. Nossa, hoje eu comecei a trabalhar às 8 e aí parei agora às 7h30. Se eu não estivesse na live com você, eu já teria ido fazer a caminhada e já teria ido para academia, Ai, né? desculpa, E segundo, cortei um pouco aí essa. imagina, não, imagina, não, não, não por isso. E na segunda e quarta, além da caminhada, além da academia, eu ainda faço o karatê, né? E eu falo assim, que eu chego em casa e chego no pique. Tá tudo bem, tudo ok, vida que segue, e no outro dia, bacana, vamos trabalhar. E era isso que eu queria. Como eu já falei, hoje eu me sinto eu mesma. Eu me sinto bem, eu me sinto extremamente ativa, gosto muito de me sentir assim. Como eu falei, eu emagreci 18 quilos e não é porque eu estava me achando gorda, feia, né? Já que você falou da questão aí da gordofobia, né? Não é essa questão. Cada um precisa estar se sentindo bem consigo mesmo, né? Não existe exatamente uma regra, todos precisam estar dentro de um padrão de beleza. Isso. Cada um, né, precisa entender o que é melhor para si. E eu entendi que eu não estava bem. E não era por uma questão de aparência. Mas a minha mãe, ela tinha problemas articulares, ela tinha problemas na coluna, precisou fazer várias cirurgias. O meu pai, ele infartou. Então, não era o que eu queria para mim. Eu queria diferente, porque se isso aconteceu com eles, e se eu tiver a genética deles que causou isso? Então, eu preciso me cuidar antes que isso aconteça, né? Então, por uma questão de saúde, não somente estética. Senão eu teria emagrecido os 18 quilos e teria ficado tranquilinha. Mas não, eu queria ter saúde, eu queria ter qualidade de vida, eu queria ter disposição no meu dia a dia. Eu queria estar bem para mim e estar bem para as pessoas com as quais eu trabalho também, estar bem para curtir a vida com a minha família. E por isso eu procurei a Ana. É legal, Tise. E é isso. Então, as pessoas, você tocou num assunto bem bacana que assim, é você estar bem primeiro para você cuidar das pessoas próximas e cuidar de quem busca, né, o tratamento com a psicóloga, Tise. Então, é isso. Então, às vezes eu noto que as mulheres falam, né? Não, a minha vida tá corrida, eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo. Mas você primeiro tem que estar bem, né? Você tem que encaixar aí esses cuidados, né? Da tua vida, da tua saúde, né? Porque se falta saúde, gente, vocês vão parar de fazer o que realmente estava fazendo aí. Ponto, né? Então, é possível, é totalmente possível, né? Você equilibrar tudo isso, né? Então, esses cuidados, né? E realmente tratar do que tem que ser tratado, né? Se o intestino não tá bem, a nutricionista consegue te ajudar. E outro ponto. É diferente, Tise, concorda? Ó, raciocina aí comigo. Como que era seu cansaço antes, né? De agora? Porque a gente se cansa, é normal de um dia em tanto de trabalho, corre para lá, corre para cá, né? Você se sentir cansada, mas o teu cansaço é diferente de antes, Tise, de você antes tá destruída num ponto de sentou ali no sofá, não levanta para nada. Como que é? Você consegue saber quando assim, eu tô num dia que eu tô cansada, foi tenso hoje. Como que é isso para você, Tise? Eu vejo assim, Ana. Hoje eu posso dizer que ao final de um dia de trabalho, eu tenho um cansaço mental. Hum, Mas aí, eu saio do consultório, vou para minha casa, faço minha atividade física, sento com a família para a gente comer junto, para a gente conversar, e o cansaço mental vai embora.
Antes eu tinha o cansaço mental e o cansaço físico, o esgotamento físico, falta de Esgotamento. energia. Hoje eu tenho só o cansaço mental, mas que vai embora assim que eu saio do trabalho, né? Então, assim, é diferente o cansaço. Uhum. E é um cansaço mental que assim, todo mundo acredito que tenha, né, ao final de um dia de trabalho. Mas Sim. aí depois é vida que segue e tem que seguir legal, tem que seguir leve, tem que seguir bacana, né? Estar com a família tem que ser legal, os filhos falando, toda aquela agitação, e tem que ser leve, sem estresse. E se a gente não está bem, se os nossos níveis de hormônios, os nossos níveis de vitamina não estão adequados, é um estresse, é um caos, nossa, vira uma bagunça, né? E era isso que eu queria organizar na minha vida. E Tise, que deu certo. e às vezes, por você não estar equilibrada, né? Então, essa questão hormonal, né? Equilibrada também nutricionalmente, afeta muito, né? Até como você lida com as situações do dia a dia. Ao invés de ser uma coisinha tão boba, você faz, né? Explode, né? Irritação, gente, irritação, mau humor, alteração do humor, tudo isso tem a ver com a nutrição. Tudo isso tem uma explicação, né? E talvez se você estiver chegando agora e não conhece essa linha, né, da nutrição, lá no meu link azulzinho da bio tem como você fazer responder o questionário de rastreamento metabólico, que você conhece cada parte do teu corpo. Por exemplo, os olhos, a boca, o nariz, gastrointestinal, pulmão, né? Tudo, as articulações, mente e emoção, né? A Então, renite, Ana, lembra? Eu tinha bastante crises de renite e agora eu não tenho mais. isso, então até as ites, gente, né? Que it é as inflamações, até isso, dores musculares, dores articulares, então tudo isso tem a ver com a nutrição. E uma nutricionista boa vai dar atenção para isso, né? Então, é, e eu também, né, vejo a questão de neurotransmissores. Neurotransmissores também tem muito a ver. Então a gente consegue equilibrar serotonina, GABA, né? Realmente colocar ali tudo no seu lugarzinho, sabe? Então, acredite. Então, o ano. Gente, hoje é dia 22 de fevereiro ainda. O ano está só começando, um ano maravilhoso. Eu trouxe essa história aí inspiradora da Tise para te inspirar, para você ver que existe uma forma de você voltar a ser quem você era antes, né? E vamos supor que agora você não esteja nas melhores condições, mas é totalmente possível, né? A gente tem que ser muito positiva, né? E acreditar de que você sim pode resgatar a sua energia, resgatar quem você era antes, sabe? Por mais que você escute por aí, né? Mas no fundo, você pode acreditar e sente que sim, é totalmente possível. E peça ajuda se for preciso, não é, Tise? Porque às vezes a gente carrega um fardo tão grande, né, que fica até perdida, né? Se por onde começar, o que fazer, não é, Tise? Exatamente. Às vezes as pessoas se sentem perdidas realmente, né? O que eu faço? Mas manda lá um WhatsApp para Ana, manda uma mensagem lá no Insta. A Ana vai conseguir orientar, com certeza. E eu sempre trabalho muito com essas questões de neurotransmissores com os meus pacientes, né? Eu gosto muito de explicar, então eu faço o desenho dos neurônios e vou explicando toda essa questão. Muito E eu bacana. sempre pensava, o que está desregulado nos meus neurotransmissores que eu estou assim sempre tão agitada e que eu não consigo dormir? Aí eu ia lá ver na alimentação, mas eu não entendo de alimentação. Então eu precisava da Nutri. Muito bacana. E tem tudo a ver mesmo.
Então, gente, qualquer distúrbio mental tem a ver com a alimentação, né? Esses dias mesmo eu atendi uma participante que está agora na turma 23 e autismo, né? Então, criança com autismo, né, precisa de uma nutri. Então, é isso, gente. Nutrição, acho que todo mundo deveria ter uma nutri para dizer que é sua. É, é verdade, porque às vezes a gente parece que está bem, mas quando a Nutri olha os teus exames, sempre tem uma coisinha ali para ser ajustada. Fato. Aí deixa eu ver mais. Ah, lembrando, né? Eu tô aqui em São Paulo, gente. A Tise tá lá no Paraná. E você vê, é totalmente possível, né? Às vezes você fica pensando assim, ai, não, mas eu tenho que parar tudo, parar minha vida para ir numa Nutri. Não, às vezes você aí no sofá, no conforto da sua casa, você pega um profissional bom que você se sinta confiante, sabe? O que não pode é ficar sempre deixando para depois, né? Então, cuida de você, né? Porque, ó, uma coisa é fato, né, Tise? Tem coisas que só a gente faz pela gente. Às vezes ninguém, nem filho, né? Se você é mãe, nem a irmã, se você só tem irmãs, né? Ou sobrinhos, né? Eu não sou mãe, né? Mas eu tenho sobrinhos e tem minha irmã. Mas, ó, tem coisas que só eu mesma faço por mim, né? Minha sobrinha não vai pegar na minha mãozinha, minha irmã também não. E a mesma coisa com vocês aí, né? Então tem coisas que só a gente que nos conhecemos melhor, né? Ao ponto de fazer o melhor a cada dia, né, Tise? Exatamente. A gente precisa se cuidar, a gente precisa ter um olhar para nós mesmas, né? E para ter esse discernimento de que o amor começa pelo amor próprio. Pelo amor próprio, o autocuidado, né? A cada garfada, a cada dia, uma escolha. Hoje mesmo, né? Eu estava falando na turminha 23, né? Sobre o planner alimentar. E uma coisa de comparar você a si mesmo, né? Por exemplo, eu dei o exemplo, né? Ah, hoje eu não bati a meta de líquidos. Mas amanhã você compara, né? Você pode melhorar, né? Não comparar com outra pessoa, mas com quem foi você ontem e quem vai ser você na sua atitude de hoje, né? Então, Exatamente. As pessoas têm costume de comparar o início do seu momento com aquela pessoa que já chegou no máximo dela, né? E na verdade não é assim. Você tem que comparar o seu ontem com o seu hoje e o que falta para você chegar no teu objetivo, e né? Então, isso desde de emagrecimento, de peso, de saúde mental, de academia, né? Você olha aquela pessoa na academia toda bombada e você ali não tá assim, mas é teu início. Aquela pessoa também teve um início. Teve um início para organização nutricional, teve um início para saúde mental, teve um início de academia, para tudo tem um início. Então não compare o seu início com aquela outra pessoa que já chegou no momento dela, né? Compare-se você com você mesmo todos os dias, né? E um passo de cada vez. E assim que dá certo. e tem uma questão também, né? Essa pandemia mostrou assim que não é porque a pessoa está aparentemente saudável que ela realmente está saudável. Né? Então, né, em cada cantinho aí que vocês estão, em cada cidade, você conhece, ouve falar que uma pessoa que faz atividade física, que tinha, né, tinha um corpo legal, né, não tinha obesidade e tal, não era aquele perfil que falam que, né, tem o Covid e chega a falecer, não é? Mas o que as pessoas têm que entender é que, assim, estar magro não é estar saudável. E estar acima do peso, Exatamente. às vezes uma pessoa que está acima do peso, ela é mais saudável quando se avalia um exame a pessoa que está acima do peso, ela é mais saudável nos exames do que uma pessoa magra.
Então, Sim, exatamente. a gente não tem que ficar, né, comparando, aquela pessoa ali, ela, né, tem um porte físico que talvez você queira e achar que ela está, né? Então, eu acho que cada um tem que buscar o equilíbrio que é só seu, que é individual, né? Ninguém. Mas é isso, gente. Sim. Então, olha, Tise, quero agradecer imensamente. Você quer falar mais alguma coisinha? Eu Completar? quero só mais uma colocação, assim, que eu achei muito, muito, muito bacana, que Uhum, a Ana nunca me passou um cardápio pronto, tipo assim, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, tem que comer aquele outro. Era um conjunto. Você pode comer isso, que pode combinar com aquilo, que pode ser assim. Então, assim, não é hoje eu preciso comer isso no café da manhã, hoje eu preciso comer isso no almoço. Não. O que eu mais gostei foi essa questão de eu aprender a lidar com os alimentos, combinar os alimentos e decidir, hoje eu vou comer, por exemplo, abobrinha refogada com pimentão, e vou fazer uma salada de alface com carambola, e vou colocar feijão e vou comer mandioca, né? uhum. Então, o que eu achei bem bacana foi isso, que não tem um cardápio fechado, são possibilidades que você pode estar combinando. Eu achei isso, assim, maravilhoso. É muito bacana, porque nem todo dia você quer comer sempre a mesma coisa, né, gente? Alface, tomate, arroz e feijão e um bife, né? Deus me livre, né? E às vezes você tá num momento de férias, você tá num momento, né? Cada um tá num momento, né, diferente, né? E assim, você tem que aprender a fazer as combinações. E o planejamento, organização também é importante, né? Então, para de descomplicar, né? Não tem nada complicado ter uma vida saudável. E não é caro também. Se você tá vendo, ó, solução aí para ti. Se você tá percebendo que você tá gastando mais, que você tá ficando mais, ó, achando, né, tá ficando mais horas na cozinha, que gastando mais horas na cozinha, você não vê resultado, você não tá melhorando naquilo que você gostaria, tem algo de errado, né? Porque numa reeducação alimentar não se tem, não se precisa, né? Não precisa gastar com coisas caras, né? Eu lembrei até agora do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que fala, né? É fruta, verdura, legumes, arroz, feijão, né? Comida de verdade, desembalar menos, né? E descascar mais, né? E não necessariamente ficar horas na cozinha, nem fico. Gente, eu acho que eu devo ter ficado hoje 40 minutos na cozinha, assim, o máximo de tempo. Mas me alimentei bem. E é isso que eu busco ajudar as minhas clientes, né? De melhorar a energia, né? Então, é, ter saúde, né? Ter uma melhor qualidade de vida para cuidar da família, né, Tise? Para não preocupar a família também, né? Porque é, de ver todo mundo, né, bem saudável. Mas é isso, gente. Eu vou. Vamos tirar uma foto, Tise, para usar como. Vamos sim. Eu fiquei muito feliz com esse momento de trazer esse depoimento, sabe, gente? Porque não é só número na balança. Tirem. Deixa eu ver aqui. Desativar. Ativar comentários. Tirem essa neura, né, de número na balança, né? Não é só isso, né? Primeiro se equilibra. Quando alguém vem buscar o meu acompanhamento nutricional, seja no acompanhamento individual, que a Tise buscou o acompanhamento nutricional online individual, e seja quem está dentro do programa de emagrecimento, que é um curso, tá? É um curso mais uma mentoria diária. Você tem um acompanhamento né, o meu acompanhamento diário, meu suporte.
Então, é bem bacana para quem está começando agora a, a melhorar esses hábitos, né? A descobrir o que é bom para você, né? Então, e através de um curso, né? Porque você vê o que deve ser olhado num rótulo de alimento, não ser mais enganada na hora da sua compra, né? Eu vejo as pessoas aí ainda cometendo bastante erros, né? E então, você precisa ver, né? Então, qual que é a melhor forma para ti? Se é em grupo, porque você vê que outras pessoas estão ali na mesma vibe que você, ou se é um acompanhamento individual, né? Então, você que tem que perceber aí né, o que se encaixa, mas ter um olhar para si é importante, né? E tirar essa questão de número, né? Ai, pesar todos os dias. É um grande erro essa questão de se pesar todos os dias, né? É uma frustração, inclusive, né? Então, existem outros parâmetros. Então, quando alguém busca o meu acompanhamento, seja no ganho muscular, seja corrigir alguma queixa que está ali pegando muito, né? Uma queda de cabelo, a energia, né? Como foi o seu caso, né, Tise? Sim, Então, quando a pessoa me busca, né? Então eu sempre o que eu avalio? Alterações hormonais, vejo como que está a saúde do intestino, porque ela interfere em muitas outras coisas, né? No equilíbrio do corpo. Então, tudo, né? É igual eu falo, né? Falei lá no começo e falei lá nos stories. Cavucar, né? Então, para realmente descobrir. E cada cliente meu, viu, Tizi? Cada cliente é um conhecimento a mais, viu? Por mais que seja aí 11 anos como nutricionista. sim. Vida é um eterno aprendizado, né, Ana? A gente sempre aprende um pouquinho. Verdade. Então, Tizi, quero agradecer o carinho, viu, de você ter reservado um pouco aí do seu tempo, né? E trazer essa história realmente inspiradora de você ver. Nem lembrava mais que você tinha eliminado 18 quilos, né? Mas para você ver como é que são as coisas, né? A nossa consulta ela sempre foi em outra vibe, né? Corrigir algumas coisinhas para aí sim você ter o emagrecimento, né? Exatamente. Eu sempre prezei mais pela saúde, exatamente, do que pela balança, né? Então, quando eu procurei, não foi pela questão do peso, foi pela questão do cansaço, da saúde, do intestino, que era preso, pela questão da falta de energia, pela questão que eu tinha dificuldade de dormir, e foi tudo uma construção, né? Um passo de cada dia, e aí já se passaram alguns meses, eu estou com 18 quilos a menos, estou dormindo super bem, o cabelo parou de cair, e o intestino está super bacana, Seu minha energia está caminho. assim, 10/10, super, nossa, é outra vida. Muito bacana, Tizi. Só quem sabe mesmo é você mesma, né? Porque eu tô vendo aqui na minha frente, né? Você nem tinha uma pontuação muito alta no rastreamento metabólico, mas quando você pontuava, você estava pontuando mais ali, sabe? Tipo, trato intestinal, a gente tratou, né? Cuidou desse intestino. Então, o seu intestino, por exemplo, começou a aproveitar melhor todos os nutrientes de tudo que você come. Que antes, Sim, antes entrava e ia embora lá no cocô, Tise. quando ia, né, Ana? Quando ia, justamente, quando ia. E parabéns, viu, Tise? Parabéns, assim, e de você vê, você se beneficiou tanto, né, que tem animado a família a se cuidar, né?
E foi Exatamente, né? E foi uma vitória e tanta, né, Tise? Ter o filho, né, jovem se cuidando, né? E isso é muito gratificante para a mãe, né? Não sou mãe, mas eu imagino que sim, né? Porque mãe quer sempre o bem, né? E o filho, né, em qualquer idade, qualquer fase, é filho, é filho. Com certeza. E a gente quer ver a família bem, né? E Verdade. aí, aos pouquinhos, todos vão se sentindo motivados também. Que legal, viu? Eu fico muito feliz de estar ajudando Piraí. É verdade. Uma ótima noite para você, para sua família, uma semana incrível aí, tá? Para você também, Ana. Uma boa noite. Agradeço a sua disponibilidade de sempre, né? Sempre que eu Uhum. envio mensagem, logo que você pode, você responde, sana as minhas dúvidas, vai me orientando. E, claro, tomei a decisão de olhar para a minha saúde, mas eu não estaria bem se não fosse seu auxílio. Agradeço a você. Sim, eu que agradeço pela confiança e de você vir aqui, né? Então, para trazer essa história, né? Porque eu trago mais depoimentos do programa de emagrecimento. Mas eu falei, ah, não, vou levar também do acompanhamento nutricional individual online para as pessoas também verem um outro lado que a nutrição faz, né? De cuidar de algum sintoma que às vezes passa até no médico, mas o médico não descobre o que é. Mas quando passa, né, muitas vezes não é uma doença, né? Então é isso que tem que ficar atento. Às vezes um sintoma que você tem não é uma doença ainda na visão do médico, mas no futuro possa ser, porque é no comecinho, né? Então você corrige ali, tá tudo lindo e maravilhoso, né? E sabe uma coisa, Tise, antes de a gente ir, a questão assim que hoje as pessoas estão ficando mais doentes e doentes no sentido de ter doença autoimune, diabetes, psoríase, lúpus, problema na tireoide. Gente, essas doenças, né, assim como a doença crônica como pressão alta, todas elas dá para você prevenir. Né? Se porventura ainda mais se você percebe assim que toda a sua família tem, corre que você consegue sim ter um corpo equilibrado e não vir a ter, né? E é esse tipo de controle, viu, Tise, que eu faço na minha saúde e eu faço na saúde de todas que buscam meu acompanhamento. Porque, Que bom, né, Ana? Tise, por exemplo, minha avó materna era diabética. E minha mãe se tornou por volta dos 40 e poucos anos diabética. Então eu tenho uma genética super forte. Então, né, como o meu docinho, sabe? Como a pizza igual você. Mas eu olho muito a questão dos exames. Por mais que eu coma saudável, por mais que a maior parte do tempo sejam alimentos mais descascar mais, mesmo assim, precisa ser avaliado os exames. E é o que eu faço o controle sempre. É preventivo, não é corretivo. Então, os brasileiros têm muito a política de corrigir, apagar incêndio, né, da saúde mesmo, e não preventivo. Então, eu fico felicíssima de ajudar, igual você, né? Um perfil saudável, mas que tinha algumas coisinhas a serem equilibradas e conseguimos. Isso não tem preço, viu, Tise? Não mesmo. Não tem preço. Então, eu só quero te agradecer, viu? Uma boa noite. Ó, quem tá chegando? A Edina? Seja bem-vinda, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar salva, tá, Tizi? A live, né? Então, eu vou deixar salva para assistirem, tá bom? Tá bom, Ana.
Eu estarei sempre disponível o que você precisar e aí a gente vai trocando uma ideia. E agradeço pela sua disponibilidade também de sempre me responder lá no WhatsApp todas as Mas minhas dúvidas. eu acho que a sua vida é tão corrida, às vezes eu mando uma mensagem que você vê que eu procuro, né? Então, por mais que Uhum. a consulta seja mensal, eu ainda faço muita questão de semanal e ali passar uma mensagem, se está tudo bem, se precisa de ajuda, né, Tise? Exatamente, porque o meu dia a dia assim é tão doido, tão corrido, e às vezes assim, eu mando uma mensagem à noite, eu penso assim, bom, a Ana não vai me responder hoje, mas amanhã quando ela for olhar, a minha pergunta já vai estar lá. Mas isso é muito Isso, bacana. verdade. Então, ó, quem for já minha cliente aí, ó, manda mensagem a qualquer hora e eu costumo deixar mesmo no silencioso, né? Às vezes eu coloco, não vai me atrapalhar, tá? Não vai me atrapalhar. E a dúvida tem que ser tirada com a Nutri. Verdade. Então, uma ótima noite, muito obrigada por tudo, tá? Boa noite para você também, Ana. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, maravilhosa. A Nery chegando. A Nery, vou deixar gravada a live, tá? É uma maravilhosa também. Essas divas incríveis. Tchau, tchau, gente.